E não é fácil, né? Acho que nem para a pessoa que se envolve com as drogas, nem para os seus familiares, né? Porque não cabe a nós julgarmos quem usa droga, em primeiro lugar. Cabe a nós, simples e humildemente, oferecer a mão para segurar e tentar andar junto. Não é fácil. O índice de cura nas dependências em geral, né, das drogas ilícitas, diga-se de passagem, é muito baixo, perto de 2%. Os outros 98% ficam no meio do caminho, né, e adoecem ou desencarnam, e a coisa fica muito complicada, né? Então, cabe aqui muitas coisas. Eu vou mostrar alguns slides, alguns esquemas de tratamento, mas a gente fica perguntando, né, o que cada um, qual o motivo de cada um de entrar no uso de droga, né? Seja querer chutar o pau da barraca, estar de saco cheio de alguma coisa, ou cair nas baladas, nas tentações da vida, ou como tem um psiquiatra amigo nosso, o Sérgio Lopes, da AMA de Pelotas, são pessoas que têm obsessões pelo prazer. Ele fala muito disso, fala até muito bem, Carol. Se você puder trazer o Sérgio alguma vez aqui, vai ser muito bacana, né? Fala muito bem, uma experiência boa. E, enfim, eu trago aqui também um caso, uma visão reencarnacionista, um caso clínico de um rapaz que procurou o tratamento com a regressão para ver se ele conseguia se ajudar, né? Vamos lá. Aqui tem uma frase do livro Viajantes, Histórias que o Tempo Conta, da Maria Teodora Guimarães, que foi uma médica psiquiatra que fundou a SBTVP, a Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, que eu faço parte, né? A frase dela fala assim: se esbravejássemos e chorássemos menos, se nos fizéssemos menos de desentendidos, se nos ofendêssemos menos e se finalmente fingíssemos menos que não percebemos os sinais do passado em nós, com certeza não precisaríamos apanhar tanto da vida, ou melhor, das vidas, pois o que temos visto é que carregamos para frente não somente as marcas do nosso passado, mas também as marcas da nossa teimosia. Então, às vezes, a gente está percebendo que a coisa não dá certo, só que a gente não quer abrir mão e continua. A gente está percebendo que vai ser prejudicial de alguma maneira, e de repente a gente é mais seduzido por um momento assim de prazer ou de bem-estar, e a coisa realmente fica muito complicada, né? Porque quimicamente as drogas dão algum bem-estar, isso é fato, senão as pessoas não usariam. Mas a depressão, o mal-estar profundo... Ah, claro, tudo bem. Vamos ver? Tudo bem? Vamos lá. Quem usa droga deve sentir um prazer, então, né? Mas que quimicamente fica tão dependente que precisa de ter esse prazer físico intenso, vivenciado, que fica escravo da droga, né? E fora a depressão profunda que dá posteriormente, fora o seu prejuízo social, que todo mundo sabe, fora o desconforto de ser mal visto na sociedade, o desconforto de ser rotulado de alguma maneira, né? E está em todas as classes sociais, né? Isso aí é fato também, e acho que é um verdadeiro câncer na sociedade, né? Muita polêmica com a liberação das drogas, da cannabis, por exemplo, que pode usar em alguns casos de epilepsia, ou crianças que têm uma paralisia cerebral grave, que tem crises convulsivas direto, que entra uma polêmica para liberar esse uso. A indústria farmacêutica está tentando ver os benefícios de algumas plantas, né? E se for extraído um benefício daquela planta, por que não utilizar, né? Mas o cigarro, por exemplo, da maconha propriamente dito, é maléfico, todo mundo sabe, né? Mas enfim, vamos lá.
Então, a dependência química é uma doença primária, uma doença crônica, progressiva e fatal. Isso é consenso, tá? Todos os meios científicos, né, espiritualistas ou não, falam a mesma coisa. O dependente químico muitas vezes não admite que ele é doente, né? E tem uma dificuldade enorme de aderir a qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de orientação, né? Ele sempre dá desculpas, são pacientes difíceis, escorregadios, que nem um sabonete, e que dificilmente têm ouvidos para ouvir. Mas não podem, de alguma maneira, reclamar que não foram avisados pelos recados da vida, pela equipe de saúde, pelas religiões, né? E cabe-nos agora enfatizar o trabalho bacana que várias igrejas católicas, evangélicas, fazem com os drogados. Eles vão lá na Cracolândia, coisa que às vezes os espíritas não fazem, e vão lá ouvir, dar um pão, dar um leite, né, dar a oportunidade de tomar um banho, de trocar de roupa e de convidar para os cultos, seja na igreja católica ou na igreja evangélica, né? Então é um trabalho bem corajoso, de amor, que com certeza Deus deve ficar muito contente com esse tipo de auxílio, né? Bom, com relação ao uso, né, uso, abuso e dependência das drogas, o uso pode ser eventual, esporádico ou constante. Ele passa a ser considerado um abuso, aquele uso que gera problemas de tipos variados, sociais, comportamentais, profissionais, de rendimento, de inteligência, porque às vezes a pessoa perde a memória, a concentração, o foco, fica muito disperso, né? E a dependência propriamente dita é o uso continuado, problemático e compulsivo. A pessoa não consegue parar. É a hora de intervir, é a hora de medicar, é a hora de internar, porque pelas suas próprias pernas a pessoa não consegue parar. As razões do uso, né? A curiosidade, o modismo, a juventude, né? Todo mundo aqui já teve 18 anos, né? Não quer dizer que todo mundo tenha usado droga, não estou falando isso. Mas a juventude é um momento realmente de dúvidas, curiosidades, insatisfações, de duelos, né? De peitar ordens, regras, enfim. A imitação, que é imitar os outros, os exemplos que a pessoa às vezes a pessoa tem na própria família. Minha mãe usa às vezes, meu pai usa às vezes, o professor lá da faculdade usa às vezes, né? Por isso que tem muita briga, vocês veem isso pela equipe de telejornalismo, por exemplo, lá na USP, em São Paulo, capital, a briga da polícia com os estudantes. Porque a polícia prende os estudantes que usam maconha e o estudante não quer a polícia dentro da universidade. Difícil, né, esse tipo de convívio, né? Então tem uma lei que quer descriminalizar o uso da droga. Então, se é uso para o consumo próprio, não é um crime. Mas qual a quantidade que vai se predeterminar na forma da lei? Então, até tantos gramas de cocaína é uso próprio, mais que isso é tráfico. É um assunto muito polêmico de definir, que a sociedade, o meio político, as religiões vão ter que se opinar e se manifestar, né? Pressão de grupo, né, naquela rodinha de amigos, vai lá, usa você também, cheira você também. A mídia, às vezes, através de filmes ou novelas ou coisas desse tipo, busca de sensações novas, a pessoa quer fugir da sua realidade, está muito difícil encarar a sua vida, encarar o seu dia a dia, os seus compromissos, né, as pressões pessoais, né? Então aqui a gente tem uma formazinha de pirâmide, né? Onde teoricamente seria mais ou menos isso: consumo de baixo risco, um uso sem problemas, né? Aqui, sem complicações. O abuso abusivo, tem problemas somente quando consome. E na dependência, diversas áreas da vida já foram atingidas. É um esqueminha simplesinho do nosso slide anterior, tá? Vou colocar tudo de uma vez, fica mais fácil. Então, caminhos para o abuso e para a dependência. Então, estímulos externos, propaganda, educação nas escolas ou a falta de educação nas escolas, falta de orientação, né? A mídia, pressões do grupo,
geram estímulos internos na mente, na cabeça da pessoa, que é estimulado pela curiosidade, pressões emocionais, para vencer inibições ou vencer timidez, para quebrar regras, e a facilidade de acesso, baixo preço, pontos de venda a qualquer esquina, a cultura às vezes de enaltecer o uso, se você não usa você é careta, né? A idade que começa geralmente na pré-adolescência, na adolescência, na primeira juventude, né? Uma vez eu estava em Lisboa, no congresso da AME, a gente fez as palestras, a gente saiu para passear, e no meio da rua me ofereceram haxixe. Eu nunca tinha visto haxixe. Nossa, eu fiquei tão assim, nossa, não usei, tá? Mas é chocante pelo fato de ser oferecido a mim, que nunca tinha sido oferecido a mim, haxixe, né? Aspectos orgânicos, né? No primeiro momento a pessoa tem intolerância ao uso da droga, gera benefícios, né? E de repente ela tem uma hereditariedade que facilita também a isso. É uma linha de raciocínio que a gente sempre pensa, fator hereditário, e aí cai no abuso e na dependência. São os caminhos, né? Aqui a influência do meio através do tempo. O grau de influência dos pais e dos amigos com relação à idade. 0, 10, 20 anos de idade. É sempre assim, né? Na adolescência, no começo de você ser lançado ao meio externo, além da sua própria casa, e por mais às vezes que o pai e a mãe tenham implementado bons valores, pode acontecer que o filho caia em umas tentações, pelos motivos que estamos falando agora há pouco, né? E sempre na nossa vida nós temos vários caminhos que fazemos escolhas, e cada caminho tem a sua consequência. Isso é fato, sejam consequências saudáveis ou não saudáveis, né? Aqui temos uma classificação das drogas segundo a virulência, pelo menos em teoria. Drogas leves: cafeína, nicotina, THC, benzodiazepínicos. Moderadas: álcool, cocaína, xaropes, anfetaminas. Pesadas: crack, heroína, solventes, morfina. Drogas de efeitos duvidosos ou borderlines: LSD, o ácido lisérgico, ayahuasca, santo daime, né? E tem os seus delírios, cogumelos, ou colírios vasoconstritores, descongestionantes nasais. Minha esposa é professora e às vezes dá aula para faixa de adolescentes, né? E viu alunos dentro do colégio, dentro do banheiro do colégio, usando colírios e vasoconstritores descongestionantes. É incrível, né? Escola boa, tá, gente? Não é a escola que você questiona até a qualidade, não. Nível bom. E ela viu também adolescentes forçando a falta de respiração, estrangulando o pescoço um do outro, para dar uma experiência de quase morte, talvez, e para ela voltar. E alguns alegam que isso é prazeroso. Pelo amor de Deus, né? Olha onde fica, né? O grau de preocupação que os professores, educadores, pais, pedagogos, psicólogos, né? A educação de um ser humano não é fácil, né? Então vamos agradecer aos nossos pais, né? Por aquilo que recebemos dele, a Deus pela nossa capacidade de discernimento também, e a nossa escolha do nosso livre-arbítrio, né? Que estamos às vezes errando, mas tentando errar o menos possível, né? Vamos lá. Então, primeira fase, uso social. Experiência universal. A pessoa sai do seu estado normal e fica eufórica. É uma experiência gratificante, prazerosa, que até melhora a produtividade do ser humano. Alguns pacientes falam no consultório: não, quando eu fumo, eu escrevo mais. Quando eu fumo maconha, eu escrevo mais, eu produzo melhor, eu melhoro a minha concentração. As pessoas falam isso em depoimento. Às vezes ficam de ressacas, né, por causa do álcool, inclusive. E a gente fala que é a fase do macaco.
onde a pessoa faz micagem, ela fica eufórica, ela perde a timidez, ela paquera mais fácil, né? Enfim, a fase do macaco. Primeira fase, o uso social. A segunda fase, onde começa a manifestação de uma certa dependência. A pessoa adquire o seu corpo uma certa tolerância àquela dose de químico que ela absorve. Então ela tem que cheirar mais cocaína para sentir o mesmo prazer, ou fumar mais maconha para sentir o mesmo prazer, ou beber mais álcool para sentir aquele prazer daquela primeira fase do macaco. E a pessoa começa a usar a droga para sair de um estado depressivo para ficar no estado normal. Na primeira fase, do normal ela fica pré-eufórica. Na segunda fase, ela já está depressiva, ela tem que usar para ficar normal, ela não fica mais eufórica. Olha como vai piorando a situação. Tem muito sofrimento emocional, porque ela se culpa. Meu Deus, eu caí nessa e estou presa. Queda de produtividade, não melhora da produtividade na fase do macaco. Começa a ter lapsos de memória, e essa fase aqui a gente chama a fase do leão. Porque a pessoa fica briguenta, corajosa, vira pitbull, assim, sabe? Bad boy. Né? É complicado. Fase do leão. Terceira fase. Aí o adicto total. Dependência física, além da psicológica. A pessoa usa aquela quantidade de droga maior, mas de depressiva ela continua depressiva, ela não fica de depressiva para normal. De depressivo continua de baixo astral. Embotamento emocional, comprometimento muito forte, onde ela não liga para o sofrimento que ela causa para as pessoas que a amam. Ela causa sofrimento nas pessoas que a amam, ela já não está mais nem aí. Decadência social e familiar, profissional, dá apagamento, dá delírios e alucinações aqui nessa fase, de maneira muito intensa. Não que nas outras fases também não possa acontecer, mas aqui é muito característico nessa fase. É a fase do porco. Por que falar isso? Que a pessoa usa tanta droga que vai parar no meio da rua, na sarjeta. Né? São aquelas pessoas da Cracolândia, que não ligam mais para absolutamente nada, aquela aparência mesmo, né? Fase do porco. Parou de funcionar aqui? Não. Opa, voltou. Então a tabelinha aqui, né? A primeira fase, essa primeira coluna, fase do macaco, fase do leão, fase do porco. É uma experiência universal que passa a tolerância do químico, que passa para a dependência física. Aqui passa de normal para eufórico, aqui de depressivo para normal, aqui de depressivo para depressivo. Aqui é uma experiência ainda gratificante, aqui gera sofrimento emocional pelas neuras de culpa, aqui um embotamento emocional, uma indiferença total e completa. Aqui a pessoa melhora a sua produtividade, aqui tem queda na produtividade profissional, intelectual, e aqui uma decadência social, familiar total. Aqui gera ressacas, aqui gera lapsos de memória, a pessoa não lembra do que fez na fase do leão. E aqui, delírios, alucinações. Macaco, leão e porco. Aqui na forma de tabelinha. Na história natural da doença da dependência química. Do Livro dos Espíritos, questão 459, questão 474 e 475. Estamos constantemente sob influência espiritual, na vampirização, que é definida como subjugação de um espírito sobre o encarnado por sua fraqueza, seja ela qual for. E para afastar esse domínio, vontade firme. Do Livro dos Domínios da Mediunidade. Junto a fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas sorviam as baforadas de fumo e outras aspiravam o hálito etílico. Então não estava fumando sozinha, não estava bebendo sozinha. A gente também não tem que entrar numa neurose. Ai meu Deus, tem um espírito do meu lado comendo arroz comigo. Calma, sem fanatismo, né? Porque nós precisamos nos alimentar. Espírito japonês, né?
Nós precisamos nos alimentar. Mas nós não precisamos nos drogarmos. Nós não precisamos ficar bêbados. É diferente. Alimentação e hidratação é sobrevivência. Bebedeira, droga não é sobrevivência. É obsessão pelo prazer. E ali, com certeza, quem desencarnou por overdoses, e alguns espíritos ficam presos à faixa do planeta Terra, ficam vampirizando o usuário encarnado. Eu li um livro uma vez, chamava, do Nelson Moraes, Um Roqueiro no Além. Já ouviram falar? Parece que é a história do Raul Seixas, não parece? Fica uma sugestão de leitura quando fala de vampirização. Do Livro dos Espíritos, questão 913. Dentre os vícios, qual que se pode se considerar radical? Resposta: temos dito por muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo, que é o cultivo do ego, o prazer. Eu e primeiro eu, depois eu. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a estipá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houveres destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto ali é que está a verdadeira chaga da sociedade, o egoísmo. Quem quiser, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todos os sentimentos do egoísmo, visto ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Pega pesado, né? Mas é verdade. Dr. Eduardo Bach, homeopata e imunologista. Não estamos, todos nós aqui, aprendendo uma mesma lição ao mesmo tempo. Alguns de nós está dominando o orgulho, o outro o medo, o outro o ódio, e assim por diante. Mas o fator essencial para que a saúde é que aprendamos a lição a que nos foi destinada. Por isso que tem a reencarnação. Eu posso ser mais evoluído do que qualquer um de vocês em um assunto. E vocês podem ser mais evoluídos do que eu em outro assunto. É o que está falando o Dr. Bach aqui. Alguns estão encarnados para aprender a combater o egoísmo, outros para aprender a combater a prepotência, outros para tentar aliviar a sua tendência à teimosia e assim por diante. Não que isso não aconteça ao mesmo tempo com todo mundo, mas cada um está na sua prova reencarnatória. E aí as coisas da vida vão se sucedendo e eu vou tentando tirar a lição de cada um desses fatos, né? Quando a gente fala na questão da dependência química, mas vale também para todo ser humano, nós temos que avaliar se a pessoa está passando fatos traumáticos na sua vida presente e se ela não está sabendo lidar com esses fatos traumáticos, ou ela traz tendências do seu passado, das suas outras encarnações, que vão predeterminar hoje o seu caráter, os seus padrões de comportamento, o seu jeito de ser. A gente tende como caráter o conjunto das tendências positivas e negativas que todos nós temos. E vai depender de mim qual lado do meu caráter que eu vou deixar vir à tona.